Pronto, é assim, portanto, esta reunião tinha dois pontos, duas partes. Uma primeira tem a ver com a abertura do ano letivo e uma segunda com processos negociais que vão ter lugar, ou que deverão ter lugar. Digamos, quer dizer que aquilo que nós podemos, numa só palavra, aqui qualificar é que foram insuficientes as respostas. E, portanto, dizer o quê? Relativamente à abertura do ano letivo, evidentemente que nós colocámos as dificuldades e problemas que as escolas vão tendo, e que são muitas, mas obviamente todos percebemos que a questão principal, onde nós estivemos boa parte da reunião, teve a ver com esta situação dos professores que, no âmbito da mobilidade interna, não tiveram acesso a horários incompletos que depois foram postos para a colocação de outros colegas também no seu quadro e que, por isso, se sentem legitimamente ultrapassados. Portanto, como resolver isso? O Ministério da Educação não teve, nesta reunião, qualquer proposta, nem ficando sequer claro que irá ter. Portanto, o Ministério da Educação que nos disse é que era um grupo pequeno, curto de professores. O que nos disse foi que o alargamento das permutas não era um reconhecimento de um erro ou uma resposta àquela situação, que nem poderia ser, até porque não teria praticamente impacto, podendo ter um ou outro professor que ainda possa beneficiar disso. Mas o Sr. Ministro da Educação, de uma forma, eu diria até algo enigmática, foi dizendo que sobre essa matéria vamos fazer caminho. Não percebemos se fazer caminho é esperar que os professores se acomodem, mal ou bem, mas assim fiquem, se é ainda haver mais alguma solução. Nós, obviamente, em relação a isso, o que dissemos, até porque se o Ministério da Educação refere que o universo de professores é um universo extremamente reduzido, portanto, é curto, então há uma solução que é possível porque não fica cara, que é o Ministério da Educação, simulando as colocações que os professores teriam direito, colocá-los administrativamente nas escolas que não tiveram acesso quando tinha que ser colocado. Se fosse um número muito elevado, de milhares de professores, claro, se calhar poderíamos ser levados a dizer, bom, isso era justo, mas enfim, é caro. Sendo um universo curto, como diz o Ministério da Educação, evidentemente nos parece a nós que essa colocação administrativa é possível, era boa para as escolas, porque os professores não há nenhum que colocado numa escola chegue lá e não tenha que fazer, pelo contrário, terá aulas até, com certeza, apoios e muitas outras atividades que são hoje fundamentais para as escolas. Então, se forem escolas das que estão no projeto da flexibilização, ora, essas escolas precisam mesmo de recursos para poderem concretizar e não sobrecarregar ainda mais os professores que estão lá a desenvolvê-los. Para além disso, em nossa opinião também, há hoje aspectos do regime de concursos que se confirma aquilo que nós dissemos e que nos levou até a não assinarmos, que devem ser revistos. Um deles, porque nós também é preciso ter uma palavra para outros professores, que não apenas os quadros de zona pedagógica, mas os professores dos quadros de escola e dos quadros de agrupamento, muitos deles extremamente sacrificados com colocações a centenas de quilómetros há muitos anos. E, portanto, nós reiteramos aqui o que achamos que deve acontecer, nomeadamente no âmbito da mobilidade interna, que é que todos os professores dos quadros, portanto, professores de carreira, sejam QZPs, quadros de escola ou quadros de agrupamento, possam concorrer na mesma prioridade, ordenados pela graduação profissional, terem acesso a todos. Esta é a forma de fazer justiça aos QZPs, mas também aos quadros de escola e agrupamento, porque todos sabemos que têm sido extremamente sacrificados. Relativamente à contratação, aquilo que ficou aqui também, no âmbito de concursos, foi que no próximo ano haverá um novo processo de vinculação extraordinária, que aliás já estava previsto, que se confirma que se realizará, até porque o Sr. Ministro lembrou, e bem, que tem esse compromisso assumido na Assembleia da República, portanto nem poderia ser de outra maneira, e portanto ficamos aqui para essa negociação. Mas o que nos parece, e concluindo aqui, dissemos ao Ministério da Educação, é que o procedimento nesta colocação de professores foi absolutamente inaceitável. A nossa proposta, para que também fique claro, foi logo no primeiro dia útil após a saída das listas da mobilidade, portanto sexta-feira, na segunda-feira, foi que as listas fossem substituídas. Em situação, digamos, após já de algum recurso, foi que a reserva de recrutamento 1 pudesse servir para colocar os colegas em horários incompletos que entretanto surgiram. E a solução de recurso, que enfim, muitos colegas não concordaram, mas muitos outros concordaram e até nos quiseram saber se isto ia para a frente, porque era a única hipótese que viam, não de resolver o problema, mas ainda assim de atenuar, porque as pessoas estão preocupadas, estão muito longe, têm os filhos pequenos, etc.
que mesmo a reserva 2, que sai hoje, não sei até se já não terá saído, mas já saiu, pronto, e portanto nem isso foi aproveitado. Portanto, neste momento, pronto, só ficámos satisfeitos, mais satisfeitos, por sabermos que o grupo era curto, era pequeno e, portanto, permite assim a solução que nós aqui trouxemos. Um grupo curto significa dezenas, centenas? Pois o Ministério só disse que era curto. Ora, quando o grupo é curto, com certeza que tem pouca gente, e se tem pouca gente é fácil resolver isto. Portanto, nós não temos, obviamente, esse dado. O Ministério é que o terá, porque foi quem colocou as pessoas e saberá o que fez. Portanto, esperemos que isso seja possível. Colocadas as listas, nesse dia, no dia 25 de agosto, disse na nota que foi para a comunicação social os horários anuais. O facto de só ter posto horários colocados e anuais no concurso da mobilidade interna tinha sido proposta das organizações sindicais. Não. O Ministério não disse isso. O que está lá no comunicado foi relativamente à contratação por causa dos auditamentos. Quer dizer que, pois, isso não tem nada a ver com os QZPs. Não tem nada a ver com a mobilidade interna. A questão dos aditamentos, as pessoas da mobilidade interna não têm nem deixam de ter aditamentos. Quem tem aditamentos são os contratados. Isso falou-se. Nunca se falou na mobilidade interna, porque nem passou para a cabeça de ninguém que o procedimento se alterasse. Portanto, portanto, aquela afirmação do Ministério diz só respeito ao concurso de circulação. E no comunicado isso é claro. Não diz que é para evitar, tem lá mesmo, de acordo com... Bem, vamos lá ver, eu sei o que se passou nas reuniões com a FENPROF, porque há outras reuniões, não faço ideia, o que é que se poderá ter passado noutras, pronto. Aliás, até falámos nisso ao Ministério, por acaso falámos disso para dizer que a forma como os senhores colocaram poderia ser levada, e eu sei, bom, mas nós não reunimos só com a FENPROF, se se passou noutras eu não faço ideia. Connosco o que se passou teve a ver precisamente com os aditamentos, com o facto das pessoas chegarem lá no dia 1, terem já o horário completado para dia 2, ser feito o aditamento, e isso fez com que muitas professores tivessem perdido a vinculação por causa disso. E, portanto, nós aqui o que dissemos foi que havia uma forma, que era para os mais, porque depois fez com que os mais graduados não vinculassem, porque perderam a sequencialidade na colocação, e alguns menos graduados vincularam. E dissemos, bom, isso é uma maneira simples, o Ministério na primeira contratação inicial, na contratação inicial, que estão os mais graduados, coloca só horários completos, ninguém quebra. Sobre a mobilidade interna, não se falou, porque era uma matéria que não cabia na cabeça de ninguém, porque, como nós temos dito, não há professores dos quadros com horário incompleto. Aliás, boa parte dos horários que os professores estão, porque repare-se, os horários são lançados pelas escolas em 11 de agosto. De 11 de agosto até 1 de setembro, as escolas têm homologação de novas turmas, desdobramento de turmas por terem alunos com necessidades educativas especiais, autorização para constituir as ofertas formativas, dão lugar a mais turmas, os cursos de adultos, que ainda agora estão a receber inscrições, portanto, muitos horários incompletos. Em 11 de agosto, quando são lançados, e portanto em 25 de agosto, quando são colocados os professores, quando as pessoas chegam à escola no dia 1 de setembro, eles até às vezes já têm mais que as 22 horas, portanto esse problema não se colocaria. Portanto, isto nem nos passou pela cabeça que o Ministério pudesse fazer e, sobretudo, pudesse fazer, primeiro, sem dizer antes, porque o dizer antes era importante para a forma como as pessoas concorreram. E, em segundo lugar, ainda é mais incoerente da parte do Ministério quando diz professores dos quadros só podem ser colocados em horários completos e depois coloca 1.323 professores dos quadros de zona pedagógica também em horários incompletos. Nada contra essa segunda colocação na reserva 1 destes colegas. Estamos de acordo, mas tinha que ser para todos, tinha que começar logo na primeira parte. Segunda parte, negociações. Os dois aspectos que o Ministério da Educação aqui trouxe relativamente às matérias negociais, não as desvalorizamos, até porque temos lutado muito por elas. Uma delas tem a ver com a regulamentação do artigo do Estatuto de Carreira Docente, que permite que os professores que ficaram bloqueados em escalões, que é preciso vaga para progredir, quarto e sexto escalão, possam ter essa regulamentação. Portanto, é uma matéria que nós há muito tempo, durante 10 anos, andámos a reivindicar. E o outro aspecto tem a ver com a aprovação de um regime de concursos para recrutamento, colocação de professores de música e de dança. São dois aspectos que nós temos batalhado, mas quer dizer, quando o Sr. Ministro da Educação nos disse, e a informação das negociações são estas, nós até pensávamos que o Sr. Ministro estava a tomar ar para dizer as outras, e portanto eram só estas. Ou seja, a tal insuficiência que eu disse. Ou seja, quando nós dissemos, mas nós queremos discutir carreiras, estamos preocupados, tivemos em reuniões do Ministério das Finanças e começa a aparecer que os professores são dos que não vão progredir afinal em 2018. O compromisso inicial até era 2017, agora 2018, então como é? Aposentação. Então, mas a aposentação, toda a gente sabe que a situação de envelhecimento e de desgaste da profissão carece de medidas, e uma delas tem a ver com a aposentação. Eu diria até que é daquelas hoje que os professores mais se mobilizam, é exatamente a existência de um regime específico de aposentação.
Então, relativamente a horários de trabalho, porque hoje nós já temos horários de trabalho de professores deste ano que, além de irem além em número de horas e de mancha horária daquilo que a lei permite, continuam, de uma forma deliberada, a colocar na componente letiva, não letiva, aliás, atividades letivas. Temos um horário aqui, connosco, em que a mesma atividade, com a adjuvação, que é letiva e impõe a preparação de aulas, trabalho direto com os alunos e tudo isso, no horário do mesmo professor, tem umas horas na componente letiva, umas na componente letiva não letiva de estabelecimento e outras nas reduções do artigo 69, não tem sentido. Portanto, nós queremos regularizar isso, mas para estas matérias, carreiras de representação, horários de trabalho, a resposta foi a do costume, foi a que foi em junho e que levou à greve dos professores. E, portanto, aquilo que nós temos a dizer, e aliás, temos ao Sr. Ministro, é que os professores têm que estar muito atentos e têm que estar muito mobilizados, porque vem aí o Orçamento de Estado e nós todos vamos compreender o que vem. Será absolutamente inaceitável que o descongelamento das carreiras não se aplique aos professores todos que têm que progredir em 2018, porque eram os que tinham que progredir em 2011. Nós estamos aqui ainda a falar na recuperação de tempo de serviço, que isso é para falarmos depois. Não se compreenderá que o Ministério continue, e o Governo e a Assembleia da República, a dizer, de facto, há um problema de desgaste, de envelhecimento, isto tem que se tomar qualquer coisa. As escolas não podem ter com pessoas mais jovens, pessoas com 53, 55 anos, não é que não estejam em condições de ser os professores, mas serem os mais jovens, convenhamos, não é? E depois dizer-se, pois, mas medidas é que nós não vamos tomar nenhumas e portanto, a questão da apresentação continua a ser-se discutida, não pode ser. E as questões dos horários de trabalho. Portanto, o Ministério não quis agendar, disse que não podia, que não tinha, que se tivesse depois também alguma coisa a dizer posteriormente o faria, mas nós vamos com os professores levar a que o Governo tenha que agendar isto connosco e que seja aqui. Nós não admitimos que a negociação das carreiras se faça no Ministério das Finanças. Eu recordo que o Estatuto de Carreira Docente foi aprovado em 1989-90, na altura do Governo do Sr. Cavaco Silva, era Ministro da Educação o Sr. Roberto Carneiro, e sempre que se mexeu em carreiras, com o Ministro Roberto Carneiro, com a Ministra Manuela Ferreira Leite, com o Ministro Couto Santos, com o Ministro Isabel Alçada, Luz Rodrigues, fosse quem fosse, sempre que se mexeu nas carreiras dos docentes, a negociação, a discussão, a negociação e as alterações tiveram lugar no Ministério da Educação. Estamos a falar no Estatuto de Carreira Docente específico dos professores. E, portanto, não será agora com este Governo, ou com qualquer outro, que nós iremos aceitar que mexer nas carreiras docentes é feito no Ministério da Educação numa sede que nós entendemos que, claro, não pode estar ausente da negociação, mas que não é a sede adequada para um estatuto específico. E, portanto, isso exigido que seja aqui. Por isso é que no dia 4 de outubro, aqui em Lisboa, ali no auditório da Faculdade de Medicina Dentária, ali na cidade universitária, nós apelamos aos professores que participem em grande número num plenário nacional que vamos fazer e onde iremos propor aos professores, se a situação se mantiver de não negociação destas matérias que eu agora disse, as formas de agir e de lutar para este ano. Como sabem, em cima da mesa, por exemplo, estará, se não estiver resolvido o problema, estará a possibilidade dos professores de haver um pré-aviso de greve que entre em vigor a partir do mês de outubro, relativamente e incidindo nas matérias, nas atividades que, sendo letivas, estão inadequadamente atribuídas na componente letiva dos professores. Mas, claro, agora vamos discutir isso com os colegas, para as escolas, vamos promover realizar e mobilizar para esse plenário e, a partir daí, vamos, obviamente, tomar as posições que forem necessárias, nomeadamente ao nível da ação e da luta dos professores, no sentido de podermos não ficar para trás e discriminados, porque, na verdade, valorizar os professores não pode apenas limitar-se a um discurso. Tem que depois ter concretização prática. E olha, o que se passou este ano com essas colocações de professores mostra bem que ao discurso de valorização não correspondeu uma prática de respeito.